Breaking Bad não é só uma série que apresenta uma jornada de alguém moralmente correto se transformando em um verdadeiro vilão. Ela é aquele tipo de obra que, acima de tudo, constrói grandes momentos, em que tudo que é contado durante a temporada é destinado para um único episódio, um verdadeiro evento. A série tem momentos que são tão intensos e inesperados que você fica simplesmente paralisado assistindo, completamente em choque, mas tem um episódio em específico que a série prepara de forma tão brilhante que ele não é só o mais impactante de Breaking Bad, mas um dos mais marcantes da história da televisão. Exatamente, Ricardo, e é no vídeo de hoje que a gente vai revisitar Ozymandias, o episódio que não é só o auge de Breaking Bad, como um dos maiores marcos da TV. Esse momento, cara, não só encerra a jornada de vários personagens de forma brutal, como é o momento que tudo muda na série. É aquele episódio que não te deixa respirar, que te prende do início ao fim e que te deixa em choque em cada cena. Então já prepara a pipoquinha aí, porque assim como esse episódio, o que vai vir aí vai ser cinema, tá? Bom, eu sou o Davi. Eu sou o Ricardo, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo! Para um arco perfeito de final de série em Breaking Bad, acho que todo mundo pensaria em uma investigação para achar o Heisenberg, com a polícia descobrindo que, na verdade, o tal temido cozinheiro e traficante de drogas era apenas um professorzinho de química do ensino médio, e ele fazendo de tudo para tentar se safar disso. Mas um fator que muda tudo, em que o Walt não conseguiria apenas dar um jeito e tirar as acusações dele, é um membro da sua própria família descobrindo isso. Um membro que, pasmem, é da polícia também. A gente tá falando, é claro, da cena em que Hank Schrader descobre que Walter White era o Heisenberg. Episódio 8 da 5ª temporada, Gliding Overall. Ali, naquele momento, Walter já tinha aceitado a sua aposentadoria. Ele já tinha acabado de eliminar todos os caras que podiam delatar o seu negócio. Tudo que podia incriminar ele deu um jeito de apagar. O episódio parecia o fim perfeito pro Walter White, em que tudo de ruim que ele fez não consegue mais o afetar. E o que sobrava era uma pilha enorme de dinheiro e a família ao seu lado. Só que, mano, a gente tá falando de Breaking Bad, e é claro que essa série não ia acabar com um final feliz. Literalmente, cara, de uma cena pra outra, o mundo de Heisenberg cai diante de uma cestinha com revistas em uma privada. O Hank vai ler alguma coisa enquanto ele faz o que ele tem que fazer lá, e ele pega bem o livro que tem a mensagem do Gale pro Walter, para o meu outro WW. Uma prova incontestável de que o Walter não era o que parecia. Exatamente, cara, e a partir daqui, com o Hank descobrindo tudo com uma simples frase, que começa uma contagem regressiva pra simplesmente tudo acabar. Isso, cara, eu tenho que elogiar, porque é completamente genial. Esse contraste entre tá finalmente tudo bem e ferrou, o Hank sabe sobre o Walter, é completamente incrível. E, cara, mais importante do que o evento em si é a construção até a sua chegada. Sem ela, Ozymandias não seria tudo o que foi. E a saga do Hank tentando prender o Walter é a definição disso. A reação dele ao descobrir e ter que aceitar que era o Walter debaixo do seu nariz esse tempo todo é genial. Ele literalmente perde o seu psicológico naquele momento, ele fica fora de si. Pois é, Davi, e aqui ele começa a juntar as peças e começar de vez essa investigação do Walter White. Ele chega até colocar um GPS no carro dele. E sim, o Walter White descobre e vai tirar satisfação com seu cunhado. E aqui, cara, a gente tá prestes a vivenciar uma das melhores cenas pré-Ozymandias, que é o confronto dos dois, em que o Hank tranca os dois naquela garagem e solta um socaço na cara de Walter, jogando simplesmente tudo na cara dele. Ele citando cada uma das coisas que o Walter fez, chamando ele de Heisenberg. Cara, tudo isso é absurdo, mano. Tipo, chegou, sabe? O momento que a gente tanto esperava chegou. O Hank sabe sobre o Walter e não tem como correr, não tem como voltar atrás. O Hank vai fazer de tudo pra prender o Heisenberg. E a fala final dessa cena, do Hank dizendo, eu não sei quem você é, e o Walter respondendo, então se você não sabe, é melhor olhar onde pisa, literalmente ameaçando seu próprio cunhado, a sua própria família. Pô, de verdade, essa construção, esse embate entre os dois é uma das melhores coisas da série.
Rapaziada, tamo falando agora do momento em que o Hank começa a criação de uma emboscada pra pegar o Walter. Porque vamos combinar, o Hank sabia que não ia ser simples assim. Não seria fácil incriminar o Walter, porque como a gente já disse, ele não deixou pistas a não ser aquele livro do Walt Whitman. Literalmente foi a única coisa que ele deixou passar, cara. E olha que engraçado, né? Foi bem ele que o Hank foi ler. Se não fosse por isso, talvez o Hank tivesse vivo até hoje. Mas vamos continuar. É importante a gente frisar que a relação entre o Jesse e o Walter naquele momento estava bem conturbada. E principalmente agora que o Jesse descobre que ele tinha envenenado o Brock com o lírio do vale. Eu acho que todo mundo lembra do Jesse chegando na casa de Walter, tacando álcool em tudo e querendo botar fogo, né? É aí que o Hank vê a oportunidade de usar o Jesse ao seu favor. Com o Jesse do seu lado, com sua confissão, contando tudo que eles já fizeram, agora o Hank tinha tudo pra usar contra o Walter, pra conseguir incriminar ele. Mas ao mesmo tempo, cara, quando o Walter ele vê o que o Jesse é capaz de fazer, de incendiar sua casa, ele fala com a gangue dos neonazistas, né, a gangue do Jack, pra dar um fim no Jesse. Exatamente, cara, ele tava pedindo pra matar o seu parceiro. Sim, Davi, e ao mesmo tempo disso, o Jesse tem uma ideia brilhante. Usar da coisa mais importante pro Walter contra ele mesmo. O que, você deve estar se perguntando? O seu dinheiro, é óbvio. Eles só precisavam pegar o Walter em flagrante por um momento, pra finalmente prender o tão procurado Heisenberg. E os seus barris de dinheiro enterrados no deserto eram essa prova que eles precisavam. Com uma pequena imagem fingindo ser um desses barris e a ligação do Jesse falando que queimar todo o seu patrimônio é o suficiente pra deixar o Walter em completo pavor. Ele sai correndo do lava rápido, acelerando aquele carro como se fosse o último dia de sua vida. E mano, era o plano perfeito, era a armadilha perfeita. O Walter tava lá no meio do deserto, literalmente na cena do crime, e ele se toca disso, ele se toca que era uma emboscada. E o que ele faz? Liga pro Jack. E mano, se você lembra bem, é nessa decisão que tudo que a gente achava que ia acontecer, que o Hank ia pegar o Walter, que ele ia ser preso, que tudo ia acabar, é completamente subvertido. Sim, cara, ele pensava que o Jesse tava sozinho, mas quando ele vê o Hank, ele sabe que não podia mais chamar o Jack. Exatamente, Ricardo, e ao mandar cancelar a operação e desligar aquele telefone, ele aceita que tudo tinha acabado pra ele. Se ele mandasse aquela gangue vir, era decretar a morte de Jesse, de Steve Gomes e a do Hank. Aqui, cara, na batalha de intelecto Hank versus Walter, o Walter tinha perdido, ele tinha caído na emboscada do nosso policial. Mas de novo, né, cara, se tudo tá ocorrendo como previsto, se tudo parece bom demais, espera que o pior vai acontecer, porque a gente tá falando de Breaking Bad, e quando a gente menos espera, eles deixam a gente em choque. E sim, cara, a gangue do Jack chega. Chegou, rapaziada, chegou o momento de falar desse episódio que, mesmo tendo a cena que deixou muita gente desolada por muito tempo, esse é o melhor episódio dessa série chamada Breaking Bad. É o tão falado Ozymandias, que possui a cena mais chocante de toda a série. Eu não sei quantas vezes eu já falei isso nesse vídeo, cara, mas é pra deixar claro que esse momento é um evento à parte. De verdade, cara, eu acho que nunca mais a gente vai ver algo tão grandioso já feito numa série de TV. E o episódio já inicia com o fim do tiroteio. O agente Gomes tá morto e o Jack tá prestes a matar o Hank. E ele já inicia de forma tão tensa porque ele não precisa construir mais nada. É só entrega atrás de entrega. E que entrega, viu, cara? É nessa hora, cara, que a gente tem o Walter implorando pra deixar o Hank vivo. E de verdade, eu acho que não tem cena com carga emocional maior do que essa na série. É literalmente um absurdo o que eles fazem aqui, mano. O Hank sendo durão até o último segundo de vida, ele soltando aquela frase pro Walter: Walter, você é o cara mais inteligente que eu conheço, mas é muito estúpido pra perceber que ele já se decidiu há uns 10 minutos. Você não espera, cara. O tiro só vem. Cara, de verdade, o rosto do Walter nesse momento, a expressão dele, simboliza você ali também. Porque hoje fica muito fácil você passar dessa cena, todo mundo já pegou spoiler, todo mundo sabe que o Hank morre no final de Breaking Bad, mas vendo pela primeira vez no seco, sem saber de nada, é literalmente o significado da sensação de estar em choque. E não bastava, né, cara? Não bastava esse episódio ter literalmente a morte do Hank como evento principal, mas ele continua absurdamente bom até o final. Depois da morte do Hank, a sensação de que tudo tinha ido por água abaixo, que tudo que o Walter fez ali foi por nada, que no fim ele tinha perdido,
é tão real que eles fazem questão de mostrar isso. Ozymandias é literalmente o contraste do episódio Gliding Overall, em que tudo se desfaz por completo. Parece que o Walter realmente chegou no fim da linha, e não só parece, ele realmente chegou. Não tem como voltar atrás. O Walter perde seu dinheiro pra gangue do Jack, o Jesse é literalmente escravizado e obrigado a cozinhar metanfetamina pra sempre, e o Walt até admite pra ele nesse momento, admite que viu a Jane morrer, e agora, cara, não tem mais como ele esconder da família o que tinha acontecido. E aqui eu tenho que falar dessa cena, porque ela é a definição dessa parada de não ter mais saída, porque ali o Walter tenta de verdade fingir que tava tudo bem, mas a Skyler saca que alguma coisa tava errada, que era pro Hank ter prendido ele, e ela entende que o Hank provavelmente tinha morrido. Cara, é absurdo como cada detalhe nesse episódio é perfeito, sabe? O Walter gritando "We are family" e vendo que ele próprio tinha destruído a sua família, e no fim do episódio indo embora sozinho, sumindo no horizonte de forma quase poética, é simplesmente genial. Ricardo, com certeza esse episódio é um ponto fora da curva, né? Quem não assistiu e só de ouvir a gente falar não sabe nem 1% da emoção e do choque que foi vivenciar ele. Principalmente sem qualquer spoiler, só ir no seco e tomar essa bomba na cara. Eu de verdade, cara, poderia aqui ficar falando por horas de cada cena desse episódio, e não só desse episódio, de todo esse momento, sabe? Desde a construção lá atrás, quando o Hank sentado na privada descobre que o Walter é Heisenberg, até o seu derradeiro fim aqui em Ozymandias. É um arco de finalização perfeito de uma série, e graças a isso, cara, a gente teve o episódio mais chocante de Breaking Bad. Mas e aí, na sua opinião, tem algum outro momento que é também muito chocante e tão bom quanto Ozymandias? Bom, deixa aí nos comentários e não se esqueça de se inscrever se não for inscrito, compartilhar o vídeo e hypar também. Exatamente, Ricardo. Aqui no canal a gente também tem uma playlist de Breaking Bad que vai estar aparecendo aí na tela final. Então se você curtiu esse vídeo, continua assistindo aí que tá bem da hora, beleza? Mas então é isso, a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!